Olá, senhores alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que saudade de vocês, saudade de abraçar vocês. Espero que seja tudo bem aí na casinha de vocês, tá? Pessoal, eu achei importante gravar esse vídeo para vocês, por quê? Porque a gente ainda não tinha falado bem sobre esse assunto em sala de aula, mesmo que eu tenha já mandado alguns vídeos sobre o tema, né? Eu não falei com vocês sobre isso, tá? E eu vou explicar, tentar ser o mais rápido que possível nesse vídeo, para explicar para vocês sobre a Revolução Francesa, que foi um marco para o mundo inteiro, que foi muito importante, que é muito importante a gente estudar sobre a Revolução Francesa. Ela está totalmente ligada aos ideais iluministas, que vocês já sabem bem quais são, a gente já estudou muito bem isso, né? E o mundo, depois da Revolução Francesa, ele começa a mudar politicamente. Além disso, a Revolução Francesa ela foi um divisor de água. Foi com a Revolução Francesa que a gente sai da idade moderna e vai para a idade contemporânea, né? Então é muito importante a gente falar sobre ela, né? Falar sobre as mudanças que ocorreram após a Revolução Francesa. Além disso, ela trouxe a queda de dos reis absolutistas mais importantes, né? Que mais fortes que tinha, que era o Luís XVI. Considerado um dos marcos da história, alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente vai falar aí, gente, dos antecedentes, o que, que aconteceu antes para que houvesse a Revolução Francesa. Então a gente vai falar primeiro do governo, a forma de governo, que era a monarquia absolutista, a estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população, sociedade estamental rigidamente dividida em ordens e classes. Nós vamos falar sobre isso agora. No antigo regime, a sociedade francesa ela era dividida em três estados. 1% era o primeiro estado, que pertencia ao clero, 2% era o segundo estado, que pertencia à nobreza, e 97% o terceiro estado, que era a burguesia, camponeses e os sans-culottes. Gente, veja bem, os 3% aí, o segundo estado e o primeiro estado, eles viviam no luxo, né? Viviam na riqueza. Luís XVI, a família real, vivia no Palácio de Versalhes, viviam muito bem, enquanto o restante passavam por muitas dificuldades. Né? O terceiro estado tinha ali a burguesia, que talvez não sofresse tanto, não passasse tanta fome, mas os camponeses e até os sans-culottes, eles viviam com muita dificuldade. E além dessas dificuldades, desse 97% que era o terceiro estado, eles ficavam eles arcavam com o pagamento dos impostos, né? Ficavam para eles essa obrigação do pagamento dos impostos. Então, o primeiro e o segundo estado que viviam na riqueza não precisavam pagar impostos, e enquanto né, os que viviam na pobreza precisavam arcar aí com os impostos. Aí tá os sans-culottes, eles foram muito importantes, eles lutaram bravamente para a Revolução Francesa, eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira. Eram chamados até de os sem calças, acho que é isso mesmo. Bom, além das questões sociais apontadas, né, a França passava por uma grave crise econômica, as pessoas viviam na miséria, gente, passavam fome e né, era um período muito difícil. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, desde o governo anterior, nós já estamos falando do governo de Luís XVI. Essa situação piorou com a derrota da Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra. Vocês lembram que a França lutou contra a Inglaterra por territórios, né? E ela perdeu essa guerra dos 7 anos, ela teve muitos gastos com essa guerra dos 7 anos. Se a Inglaterra já teve muitos gastos e cobrou isso das colônias, imagina né, a França que perdeu. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com as más colheitas provocadas com problemas climáticos. E acho que era o trigo
o que eles plantavam no período, então eles passavam muitas necessidades, né, tinham sofrido já com as guerras da França, né, e as colheitas não tinham sido boas, isso agravava muito a situação da França. Aí, gente, vamos juntar aí situação de exploração do terceiro estado, a grave crise econômica, mais os ideais iluministas, né? E aí se dá a Revolução Francesa, é igual à Revolução Francesa, que é totalmente voltada para os ideais iluministas. Fases do processo revolucionário. Então, vamos ver essas fases, porque, como eu digo para vocês, na história, os acontecimentos não é algo instantâneo, né? Há fases, né, para isso, para chegar-se até o fato, tá? Abril de 1789, acontece a Convenção dos Estados Gerais. Convocou-se todo mundo. Esse foi um acontecimento muito importante, porque eu acho que já tinha 175 anos, se eu não me engano, que isso não acontecia. E aí convoca todo mundo. Então, foi muito importante essa convocação. E nessa convocação eles tiveram um impasse. Por quê? Vocês lembram que o primeiro e o segundo estado, né, eles eram minorias, mas eles viviam no luxo, na riqueza. E o terceiro estado era a maioria. E aí eles queriam, né, o impasse da votação foi o seguinte, ou voto por estado ou voto por cabeça. Se fosse voto por estado, por exemplo, lá dentro teria, né, 10 políticos do primeiro estado, 10 do segundo estado e 20 do terceiro estado, que era a maioria. Então, né, não, desculpa, gente. Se fosse por estado, o estado ganhava. Por que que o estado ganhava? Tô confundindo aí. Se fosse por cabeça, que seria isso que eu tô falando. Se fosse por estado, o primeiro e segundo estado eles ganhavam, porque eles estavam juntos, né? E o terceiro estado só tinha um voto. Agora, se fosse por cabeça, aí era do jeito que eu tava explicando por vocês. Por quê? Porque lá dentro poderia ter 10 políticos do primeiro estado, 10 do segundo e 20 ou 30 do terceiro estado. Então, se fosse por cabeça, o terceiro estado ganharia. Mas ficou decidido que o voto seria por estado. E nessa convenção, nessa convocação, aconteceu o seguinte: eles decidiram que o primeiro e o segundo estado continuariam sem pagar os impostos, não era obrigação do primeiro e do segundo estado, e que ainda, gente, eles iriam aumentar os impostos do terceiro estado. Aí o negócio ficou feio, né? Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. No dia até eles reuniram lá numa sala separada lá de jogos, ficaram lá por um período, mas não teve jeito. E aí eles então se revoltam e são apoiados por deputados discentes da nobreza e do clero. E o terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional, né? Ou seja, eles eram maioria e eles, né, declaram estar reunidos em Assembleia Geral e falando o seguinte: agora é nossos ideais, chega de pensar, né, só na monarquia, vamos pensar no povo. Reunião dos Estados Gerais. E aí, gente, dia 14 de julho de 1789, acontece algo muito importante. Eles decidem, né, a Assembleia Nacional, o povo decide a derrubada de Luís XVI. E a derrubada foi com a tomada da Bastilha. A Bastilha, ela era uma cadeia que era tipo uma prisão perpétua, onde era levado para lá todos os opositores dos reis, né? Todos que, né, se opunham ao governo, ao reino, né, eram levados para essa cadeia. E essa cadeia, ela significou a queda da monarquia absolutista, tá? As pessoas estavam com muita raiva, colocaram fogo e tudo mais. Gente, foi aí nesse momento que a gente pode dizer que, né, com a queda da monarquia absolutista, que acontece a ruptura, e a gente sai da Idade Moderna e inicia-se a Idade Contemporânea.
Assembleia Nacional Constituinte. O que é essa Assembleia, depois da tomada da Bastilha, derrubada do rei Luís XVI, ela decretou? Decretou a abolição dos privilégios feudais, aprovou a Constituição Civil do Clero, confisco e a nacionalização dos bens da Igreja, né? A Igreja passa a não ter mais parte no governo, se torna um Estado laico, publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente vai falar sobre isso, isso é muito importante, e aprovou a Constituição para a França, ou seja, depois da Constituição, mesmo que o rei estivesse lá, porque o rei não deixou de ser rei, mas ele tinha que obedecer uma Constituição, agora tinha uma Constituição. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ela é muito importante, porque aí, né, as pessoas passam a ter igualdade perante a lei, que antes não tinha. Todos são iguais perante a lei, devem ser julgados igualmente perante a lei. Defendia o direito à liberdade e à propriedade também. Então, foi muito importante, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a Constituição de 1791 ficou definido. A forma de governo passou a ser monarquia constitucional, estabeleceu-se o voto censitário, que é o quê, gente? Que pelo que você ganha, né? De acordo com o que você ganha, que você pode votar ou não. Manteve-se a escravidão das colônias. Monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional aí, ela não foi muito aceitada pelo povo, né? Dava um ar de continuismo, né? Então não era legal. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas. Entre elas destacavam-se Danton, Marat e Robespierre. O Robespierre, a gente vai falar muito sobre ele aí mais para frente. Os partidos políticos começaram a se delinear. Tentando ir bem rápido. Forças políticas da convenção. Gente, eu até lá atrás eu sempre esqueço de falar sobre isso. O terceiro estado, ele era composto pelos girondinos, que na sua maioria eram burgueses, tá? Os jacobinos, que eram professores, juízes, camponeses e os sans-culottes, o terceiro estado, tá, gente? Então, acontece a convenção, né? E aí tinha os girondinos, que representavam a alta burguesia, defendiam a posição moderadas, garantia sua riqueza e econômica. Gente, aí que inicia-se aquela... como que eu posso colocar? Os direita e esquerdas, que a gente escuta muito falar, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Por quê? Porque os girondinos, eles se sentavam à direita na convenção. E os jacobinos, eles se sentavam à esquerda. Os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado. Eles eram mais radicais, eles defendiam posições mais radicais em benefício dos oprimidos. E os girondinos, eles eram mais moderados. Então, os jacobinos ficavam à esquerda e os girondinos ficavam à direita. E o terceiro, que era a planície do Pântano, que representavam a burguesia financeira, e eles não tinham posição política definida, né? Acompanhavam os vencedores, união entre os girondinos e o grupo da planície. E na convenção, o que ficou decidido? O fim da monarquia e estabelecimento da república, o domínio inicial dos girondinos, mas depois, logo depois, os jacobinos, que eram mais radicais, eles assumiram o poder, né? Com o apoio dos sans-culottes, e o julgamento e a condenação de Luís XVI, a guilhotina, ele morre na guilhotina, tá, decapitado, aí a execução de Luís XVI, então é o fim da monarquia absolutista de verdade, tá, aí o Robespierre, e aí, gente, vem o regime do terror, vem o período do terror, onde as pessoas ficam com muito medo de morrerem na guilhotina, porque nesse período morreram muita gente na guilhotina. Robespierre assume o comando do governo revolucionário, os jacobinos assumem o poder, eles eram bem radicais, o poder de um país à beira de um colapso,
guerra com outros países, revoltas populares e crises econômicas. Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da revolução, e as pessoas ficam com muito medo, porque muita gente morre, milhares de pessoas morrem na guilhotina. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Gente, sabe aquela maquininha de cortar papel? É parecido com aquela, tá? Até tem um vídeo, né, que eu coloquei para vocês falando sobre isso. Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a distribuição parcial da propriedade e a lei do amparo social, mas isso não resolveu muito, tá? Aí, ó, guilhotina, que era o símbolo do terror do período. A reação termidoriana, a burguesia, temendo o confisco dos seus bens e querendo a liberdade dos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Então, a burguesia até onde estava bom para ela foi, mas a partir do momento que começou, né, a trazer problema, ela ajuda aí com uma campanha para poder tirar o Robespierre, tá? Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram a sua morte na guilhotina. Então, o cara que matou muita gente na guilhotina morre também na guilhotina. A reação termidoriana iniciou-se em 1794 e representou o retorno da alta burguesia no poder. Esse nome, termidor, eu acho que tem a ver com o mês e o ano, tá? Porque tinha alguma coisa, no mês e o ano dele tinha a ver com estações do ano, tá bom? Não era o calendário gregoriano, tá bom? Uma nova Constituição foi elaborada e em 1795 foi mantida a República como uma forma de governo, o voto censitário, que dependia do que você ganhava, e o governo passou às mãos de um diretório, Noite de 9 Termidor. Só a figura aí para vocês, tá? Onde Robespierre é decapitado. O diretório. O poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, ou diretórios, eleitos para um mandato de 5 anos, então esses 5 membros aí ficariam 5 anos no governo. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação e os países europeus. Gente, aí, né, entra de novo os girondinos, tá? Eles assumem o poder aí depois da morte de Robespierre e eles passam a investir muito no exército francês. Só que é um tiro na culatra, porque logo depois surge a figura aí de Napoleão Bonaparte, que já é uma outra história, já é uma outra aula de história para falar sobre a era napoleônica, tá? Então, e depois disso, posteriormente, Napoleão Bonaparte assume o poder. Os resultados da Revolução Francesa, os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade de diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de uma sociedade mais democrática, pautadas nos direitos humanos. Gente, e é isso aí, né? Eu quero agradecer vocês, eu espero que vocês assistam a aula do começo ao fim, que é muito importante para mim e para vocês, que vocês assistam, que vocês façam todas as atividades de história, tá bom? E eu tô morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus, tá? Um beijinho, fiquem com Deus.